Lembrando que se você tiver alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema para o quadro da psiquiatra Paula Borba, manda para a gente. O WhatsApp do Viver Bem é o 849-9134-6154. Além disso, tem também nossos perfis nas redes sociais, que você também pode deixar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão aqui para o programa, que é Guia Viver Bem, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E agora vamos falar sobre câncer, sobre o risco da automedicação, que ela pode mascarar aí a doença, principalmente nas crianças. Eu estou recebendo agora a Isabelle Rezende, que é a farmacêutica lá da Casa do Valpaiva, e a gente vai bater um papo sobre esse tema, que é muito importante, né, Isabelle? É muito Bom importante. dia, primeiro. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. De que forma a automedicação pode mascarar aí um câncer numa criança? A automedicação, ela é muito frequente, né, no Brasil por vários motivos. Pelo fato da saúde ser muito precária, a dificuldade de acessos a médico, aquela questão também da receitinha, o que serviu para mim, eu saio indicando para o meu vizinho, para os meus amigos. E o que é que acontece? Essa questão de mascarar a doença é muito complicado, porque, por exemplo, a criança relata uma dor de cabeça. Tá? Vai lá, toma um analgésico, essa dor desaparece, sendo que essa dor volta. Então, o que é que acontece? É muito importante as pessoas que convivem com a criança, como os pais, os professores, prestarem atenção, porque isso pode ser uma simples dor de cabeça ou pode ser também um tumor, né? Você estava falando também a questão do futebol, das dores no joelho, que tem casos lá, né? Tem casos que chegam para a gente, que acontece com crianças, com os adolescentes, né, que eles costumam jogar futebol. Então, às vezes, aquela bolada no joelho, né, às vezes o câncer já existe ali e a bola no joelho, o que é que acontece? Acontece processo inflamatório. Então, eles procuram o médico, é prescrito um anti-inflamatório e aí aquela dor desaparece e depois a dor persiste e quando chega para o médico oncologista, às vezes já é tarde, né? O diagnóstico, quando diagnosticado, já é bem tardio e aí pode trazer sérios danos ao paciente. Então, os pais e todo mundo precisa ficar atento aos sintomas, se aquela dor de cabeça se repetiu, se a dor no osso ou no cotovelo, ou um sintoma que se repete com frequência, é importante, né, procurar um especialista para investigar. Isso, e prestar atenção nos sinais e sintomas, porque o câncer infanto-juvenil, os sinais e sintomas são muito parecidos com as viroses, né? Que são as manchinhas no corpo, febre, fraqueza, falta de apetite. Então, é muito importante prestar atenção. Isabelle, como é que é a atuação do farmacêutico lá na do Valpaiva, né? Que é todo um controle de medicamentos, são muitas crianças. Como é que vocês atuam? Lá na Casa do Valpaiva, nós dispensamos a medicação prescrita pelo médico, né? E lá a gente disponibiliza toda essa medicação mediante a prescrição médica de forma gratuita, porque a maioria dessas famílias, elas vêm do interior do estado, não só do interior, às vezes até de outros estados também, né? E elas têm todo esse apoio lá na Casa do Valpaiva. Então, também tem aquela mãe, que geralmente o acompanhante da criança é a mãe, que quando ela tem o diagnóstico do câncer não é fácil, né? Então ela fica totalmente desnorteada. Então o papel do farmacêutico lá é orientar e acompanhar fazer o acompanhamento farmacoterapêutico para o sucesso do tratamento. Então lá nós orientamos de forma lúdica. Nós fazemos tabela, usamos métodos lúdicos, no caso aquela mãe que não foi alfabetizada e às vezes também a criança é muito pequena, não tem consciência do que é a doença. A gente faz de tudo para que tanto essa criança, de forma branda, tenha consciência também do que é a doença. Não tem isso de esconder, seu cabelo não vai cair, não vai ser furado. Não, a gente trabalha tudo isso para que a criança também tenha uma qualidade de vida e saiba o que é a doença.
E assim, a dose certa, os horários, isso tudo faz diferença, né, para o tratamento? Faz. Precisa estar bem orientada essas mães. Bem orientado, porque os medicamentos que elas recebem na casa do Valpaiva é complementar a terapêutica do hospital, tá bom? Então, o medicamento que não é tomado, ele não age. Então, a dosagem na hora correta é muito importante, porque isso aí é que vai fazer com que a criança ou adolescente não tenha intercorrências, tá? Ele não precise voltar para o hospital e progrida para uma cura. Aí o que é que nós orientamos? Ah, mas eu esqueci de tomar a dosagem, o que é que eu faço? A gente orienta que tome assim que lembrar e orienta os dias da semana, porque é assim, essa criança ou esse adolescente, quando ele é diagnosticado com câncer, geralmente ele não fazia uso de nenhuma medicação. E aí, quando ele entra em um tratamento, em uma vigência de quimioterapia, ele passa a usar vários medicamentos e por um longo período de tempo. Então, tem uns que aceitam, tem outros que não. Então, a gente procura informar e dizer que aquilo ali vai ser uma fase. Daqui a pouco as dosagens já serão diminuídas e também orientamos as acompanhantes, que na maioria das vezes, eu me refiro a acompanhantes que a maioria são mães, mas também tem pais que acompanham, né? A gente orienta porque é muito desesperador para uma mãe ver o filho com dor, não é isso? Então você vê lá seu filho chorando, mas só foi prescrito 40 gotas. Mãe, você não pode dar 80, porque isso medicamento é igual a veneno, o que diferencia apenas a dose, né? Então, pode matar. Então, a gente tem todo esse trabalho, todo esse acompanhamento com as mães. Fazemos tabelas, usamos métodos, colorações diferentes, de acordo para com... facilitar e garantir a eficácia. Aí. Isso, eu procuro fazer, como meu papel de farmacêutica lá, eu vejo o grau de escolaridade da mãe e aí a gente vai se entendendo, né? Da forma que falando a mesma língua, né? Para que ela entenda tudo. Para que ela entenda, né? Ótimo, Isabela. Infelizmente, nosso tempo é curtinho aqui no programa, mas assim, eu queria deixar as câmeras do programa abertas para você fazer o convite aí a todo mundo, os telespectadores que estão assistindo, porque a gente sabe que todo esse trabalho de excelência que a do Valpaiva realiza precisa sim da sua doação, da sua ajuda, né? Muito importante. Eu agradeço a oportunidade de estar falando de um tema tão importante e gostaria de convidar os telespectadores para conhecer a Casa do Valpaiva, ver esse trabalho maravilhoso que nós fazemos. Fica situada aqui em Natal, na rua Clementino Câmara, no Barro Vermelho, e também dizer que lá nós não só temos o farmacêutico, mas nós temos uma equipe multidisciplinar que nós trabalhamos para que quando essas crianças retornem para o seu convívio, elas retornem de forma como se não tivesse existido a doença, né? Lá é muito bacana e lá se fala de tudo, menos de doença. Você chega lá, é um ambiente muito agradável. É um trabalho muito lindo mesmo. Obrigada, Isabela. Eu quem agradeço. Né? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre cálculo renal. Se você tem alguma dúvida sobre essa doença, não saia daí. Apenas 2 minutinhos. A gente vai para o intervalo e volta já.